Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Esse Manto Tem História no YouTube. Eu sou o Alexandre Aranha, sou jornalista, colecionador de camisas de futebol e por aqui eu tento falar um pouquinho de futebol, um pouco de história, um pouco de camisas de futebol, enfim. E como você viu nesse título, estamos aqui para falar das 5 primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Porque a minha atenção especial na Série C? Porque o meu queridíssimo time está na Série C. Então, às vezes você não acompanha, mas você gosta aqui do meu conteúdo. Agora você vai ficar muito bem informado no que aconteceu nessas 5 primeiras rodadas dessa divisão do nosso futebol. E antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Seja bem-vindo, se é o seu primeiro vídeo. Compartilha com seus amigos, com a sua família ou com qualquer outra pessoa que você achar que vai gostar desse conteúdo. Também deixa nos comentários aqui quem você acha que vai subir para a Série B, quem você acha que vai cair para a Série D, a última divisão do nosso futebol. Bom, e por que eu decidi fazer esse vídeo com 5 rodadas? Para quem não sabe, a Série C ela é disputada de uma forma diferente do que da Série A e da Série B. Ela é dividida em 2 fases. Na primeira, são 19 rodadas, todo mundo joga com todo mundo, turno único. Os 8 primeiros se classificam para a segunda fase, os 4 últimos caem de divisão. Nessa segunda fase, com os 8 primeiros colocados, os times são separados em 2 grupos, de acordo com a posição que eles ficaram na tabela, e jogam em turno e retorno. Depois que todos os jogos forem realizados, os 2 primeiros de cada grupo garantem a vaga na Série B e os 2 primeiros de cada grupo disputam a final do campeonato para decidir então o grande campeão da Série C. Por isso, pela primeira fase ter apenas 19 rodadas, eu considero que 5 rodadas é uma marca simbólica, né? Quase praticamente um quarto do campeonato já foi. E tem muito time que precisa se ligar que a Série C é mais curta para não se complicar no final. Por isso, então, eu decidi fazer esse vídeo e pra gente dar o start nele, eu vou partir de uma análise que eu fiz num outro vídeo sobre Série C aqui no canal, quando tinha acabado de terminar a primeira rodada. Então, ali eu mapeei alguns times que eu achava que iam brigar para se classificar entre os primeiros colocados, quem eu achava que poderia ser uma pedra no sapato, enfim. Então, nesse vídeo aqui eu vou pegar os times que eu destaquei naquele vídeo e vamos ver então onde eles estão nesse momento do campeonato, se eu acertei ou se eu errei até o momento. Ao mesmo tempo que 5 rodadas num campeonato de 19 parece muito, também é pouco para a gente analisar futebolisticamente as coisas. Então tem algumas análises que vão ser muito baseadas na tabela de classificação. Então, naquela ocasião, eu destaquei 5 times que eu achava que estariam nas cabeças: a Ponte, o São Bernardo, o Maringá, o Náutico e o Guarani. E desses 5, 2 estão decepcionando muito e 3 estão realmente onde eu achei que estariam. Os 2 times que estão fora do G8 são Náutico e Guarani. Então, começando a falar do Guarani, arquirrival do meu time, e aqui eu vou ser 100% isento na minha análise, porque eu tô preocupado com o Guarani, sinceramente. Eu não deveria, por conta de rivalidade, mas a situação não tá nada boa. O time tem 4 derrotas e 1 vitória no campeonato. Até a terceira rodada era o lanterna, já trocou de técnico, mas falta tudo no Guarani. O time não vive uma situação fácil administrativamente há um tempo, muitas dívidas, e tecnicamente falando, falta muita coisa no Guarani. Falta ambição, falta técnica dos jogadores, é um time muito apático, sem criatividade e, sinceramente, não pode cair para a Série D, porque senão o time tá fadado a parar de existir como uma instituição competitiva realmente. Eu acho que, aqui falando também da Ponte, tá? Eu vou falar bastante da Ponte nesse vídeo porque ela vai aparecer em outros momentos também, não só quando eu falar da Ponte, mas falando como torcedor de time de Campinas, a gente tem no nosso imaginário que tanto Ponte quanto Guarani são times que ainda são consideradas a quinta, sexta força do nosso estado, e não é assim há muito tempo. A Ponte e o Guarani não são mais grandes ameaças para os nossos rivais aqui do interior há muito tempo, tanto que a gente vê Bragantino, Mirassol, Novo Horizontino, todos lutando na parte de cima da Série B ou na Série A. Outros times como Botafogo de Ribeirão, Ferroviária, são times mais estruturados e que conseguem manter uma constância na Série B, que é, eu acho, o nível desses times mesmo, até o nível da Ponte e do Guarani. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, perder um desses times daqui de Campinas para a Série D. Ah, mas o Guarani já foi campeão brasileiro, tem mais peso na camisa. Beleza, gente, isso foi em 78.
muito mérito do Guarani de ser campeão em 78, mas os tempos mudaram. Não dá pra ficar pesando só esse título lá do passado pra achar que isso vale alguma coisa quando o campeonato começa. Infelizmente, ninguém tá nem aí pra isso quando a bola tá rolando. Ah, é o Guarani, é o campeão. Ok, mas e aí? 4 derrotas e uma vitória no campeonato da Série C, gente. Tem que acordar. Ainda dá tempo de se recuperar. A sorte do Guarani, os concorrentes que estão ali fora da zona de rebaixamento não abriram uma vantagem tão grande, então 1 ou 2 pontos de vantagem só do Guarani, mas não dá pra vacilar mais, simplesmente. A partir de agora é fazer tudo direito. Diferente dos times que estão lá em cima, como a Ponte, o Caxias, que vocês estão vendo a camisa aqui atrás, que se perder um jogo não é barata voa, não é fim de campeonato, o Guarani não é mais assim. O Guarani tem 3 pontos no campeonato, em 15 disputados. Passou da hora das coisas mudarem pro lado do Guarani. E é bem verdade que o time enfrentou equipes que estão na parte de cima da tabela, como o Caxias, o São Bernardo, o Maringá, mas mesmo assim, uma hora você vai enfrentar esses times. É uma pena pro Guarani que foi nessa sequência que o time tá mal. Agora é usar os confrontos diretos e usar o mando de campo para conseguir pontuar. O Náutico é outro time que eu achei que estaria em melhor posição nesse campeonato da Série C. O time trocou de técnico recentemente, trouxe o Hélio dos Anjos e o famoso fato novo parece que ajudou o time a vencer a primeira no campeonato no jogo contra o Confiança na 5ª rodada. Tem também um burburinho nos bastidores porque parece que estão querendo virar SAF. Então, talvez o foco da diretoria ali tá um pouco dividido. Mas fato é que até aqui a equipe enfrenta bastante problema no ataque, principalmente. É um time de poucos gols, pouca efetividade lá na frente. Tem até uma defesa mais sólida, mas o ataque tem sido realmente um grande problema pro Timbu. E um time que eu não tinha colocado nessa lista do outro vídeo, mas que vale a pena citar aqui, que é o Figueirense. Na minha cabeça, o Figueirense é um time muito conhecido no nosso futebol. É um time tradicional. E eu não esperava que ele teria 2 pontos em 15 disputados e amargaria a lanterna do campeonato. Eu sei que há anos também o time vive situação complicadíssima de dinheiro, de administração péssima. Tá na Série C já faz um bom tempo, mas eu não esperava essa realidade, não. Aí também confesso que não acompanho o noticiário do Figueirense para saber se isso era favas cantadas ou não, mas para mim, para um torcedor comum até de Série C, eu não esperava realmente essa péssima campanha do Figueira. Agora falando da parte de cima dessa tabela, não tem como não começar falando da Nega Véia, que está liderando o campeonato, pulou para a liderança nessa 5ª rodada ao vencer o Ituano no confronto dos então invictos. Quem vencesse se tornaria líder. E eu confesso assim, eu imaginava que a Ponte faria um campeonato competitivo, muito pelo Campeonato Paulista que a gente fez, que a gente foi muito bem no nosso grupo, mas eu sou um pessimista nato. Eu sempre acho que a Ponte vai fazer a pior campanha possível, até para evitar uma frustraçãozinha, né? Um mecanismo de defesa aí da minha cabeça. Mas o time da Ponte tá sendo bem treinado, o que fazia tempo que não acontecia. E eu vou usar uma frase que eu não gosto, que eu acho meio no futebol, mas que às vezes é necessária, que é: a Ponte tá sabendo sofrer nesse campeonato. O que significa isso? Ela tá sabendo jogar essa competição. E eu vou destacar o jogo contra o Confiança e o jogo contra o Ituano. No jogo contra o Confiança, a Ponte sai perdendo, tá jogando muito mal, mas parece que uma calma, respira fundo, coloca a bola no chão, toca a bola e faz 2 gols, né? 2 gols do Elvis para virar o jogo e voltar com os 3 pontos para Campinas, né? O jogo foi em Sergipe. A Ponte nos últimos anos não era muito conhecida por vencer jogos fora de casa, mas esse ano tem vencido bastante, inclusive no Campeonato Paulista. E contra o Ituano também a Ponte faz um péssimo segundo tempo, mas com a mesma calma, com a mesma sabedoria e lutando até o final, ela conseguiu o gol com o Gé aos 92, se eu não estou enganado, de jogo. O Gé voltando de lesão, precisando ganhar confiança. O Gé que vive seu momento de amor e ódio com a torcida, mas é um cara que se mostrou útil nesse último jogo. Então a Ponte está sabendo entender o momento do jogo que ela não está bem e o que ela precisa fazer para entrar no jogo de novo. É tocar a bola. E outra coisa, no jogo contra o Anápolis, esse eu estava no estádio, também foi a mesma coisa. Muito chutão, muito ligação direta,
Quando a Ponte parou, botou a cabeça pra cima, tocou a bola, ela fez os 2 gols. Mas é isso, eu acho que a Ponte tá no caminho certo, pé no chão, principalmente pro torcedor. Ano passado, eu acho que a soberba da torcida foi muito bem punida com o nosso rebaixamento. A gente focou muito no rebaixamento do rival e prestou pouca atenção na qualidade do nosso time. Então, agora, 5 rodadas, a Ponte tá bem, tá invicta, não tem absolutamente nada garantido. Tem mais 14 rodadas pela frente, tem uma segunda fase, se Deus quiser, amém, Jesus. Então, pé no chão, torcedor, eu acho que vai dar bom, mas vamos passo a passo, ponto a ponto. Agora eu vou falar desse time que tá aqui, do Caxias, que eu também, assim como o Figueirense, não acompanho noticiário do Caxias, então eu não esperava que o time chegaria nessa quinta rodada tão bem colocado. Hoje, atualmente, o Caxias é o segundo colocado do campeonato, tem 4 vitórias e 1 derrota. E o destaque do Caxias nesse campeonato até agora é o ataque. São 9 gols feitos e junto com o Maringá são os 2 times que têm mais gols no campeonato. Se eu não me engano, o Maringá está com 10 gols marcados. O Caxias está com 9, então está mostrando bastante qualidade lá na frente e tem sido muito positivo para o time se manter nessa briga pela classificação para a próxima fase. Nas próximas rodadas, o time vai ser colocado à prova, tem uma sequência pesada entre times que estão na parte de cima da tabela. Vai pegar o Ituano, o Londrina e o São Bernardo, então são times cascudos também, que estão com o mesmo objetivo, que é buscar a classificação. O Maringá, que eu acabei de falar aqui, é outro time que estava na minha lista de times para ficar de olho, que eu achava que ia bater lá em cima no campeonato, e tem sido assim. O time tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nessa última rodada, conheceu a sua primeira derrota ao perder para o CSA por 3-2. E aqui vai o destaque negativo do time. O time é muito indisciplinado. Já são 4 expulsos em 5 jogos, e num campeonato traiçoeiro como é a Série C, a gente não pode se dar ao luxo de ficar sem um jogador que pode comprometer um jogo. Essa derrota para o CSA foi exatamente isso. O time estava vencendo, tomou um empate, teve um expulso e tomou a virada. Então, jogar muita coisa por água abaixo quando a gente tem um jogador expulso. A Ponte, ano passado, era muito assim. As últimas rodadas, a Ponte sempre tinha um jogador expulso e é desesperador você ver como o mental já não existe e você ainda está sem um jogador. Por mais que naquele momento fossem animais, com todo respeito, é óbvio que é melhor jogar 11 contra 11, né? Balela falar diferente. Mas é isso. Eu acho que o Maringá tem tudo para se classificar para essa próxima fase, mas só esse alerta mínimo aí para o time muito indisciplinado. E agora o último destaque que eu separei aqui é o Ituano, time justamente aqui do interior de São Paulo, que jogou contra a Ponte na última rodada. E eu não esperava que o time tivesse tão bem assim, porque nos últimos anos tem sofrido com más administrações. E no Campeonato Paulista da Série A2, o time não se classificou para a fase de mata-mata. Então eu achei que chegaria um pouco abalado para essa Série C. Só que a equipe do Mazola Júnior, técnico, conseguiu montar um elenco mesclando juventude com experiência. Tem até o Neto Berola, o eterno Neto Berola, tá no Ituano. E isso parece que tem sido muito positivo para a equipe. Tem conseguido manter a técnica, o mental para conseguir suas vitórias. Aquele jogo contra a Ponte poderia muito bem ter sido um 0-0. Poderia inclusive ter saído com a vitória nesse jogo contra a Ponte. Teve mais o jogo na sua mão, mas por conta de aquele detalhezinho final, não conseguiu chegar ao gol. Agora a equipe vai conseguir muito provavelmente se recuperar dessa derrota. Tem jogos contra o Figueirense e o Floresta. Floresta também tá ali no meio, no limbo, do nada com nada, para depois encarar uma sequência mais pesada também. Vai pegar Maringá, São Bernardo e Caxias. E dito tudo isso, gente, dá pra gente separar alguns grupos e alguns times do que eles vão fazer nesse campeonato. Para brigar nas cabeças, não tem como, obviamente, tirar Ponte, Caxias, Ituano e Maringá dessa lista. O Londrina eu achei que estaria também nela, mas eu acho que nas últimas rodadas deu uma desgarrada. Tá ali também orbitando as primeiras posições. E brigando pelas 8 primeiras posições, eu coloco até o Ipiranga. Esses times aqui, acho que vai variar um pouquinho, mas não vai sair muito disso. Acho que a nota de corte aqui, atualmente, é onde tá o Ipiranga. Na zona de rebaixamento, eu acho que o Figueirense é um fortíssimo candidato à Série D. Obviamente, dá tempo, assim como os outros, dá tempo de se recuperar. Por feeling, eu acho que o time não vai conseguir escapar. É realmente renascer das cinzas para conseguir afastar a crise e se recuperar no campeonato. O Guarani,
Eu quero ver como vão ser essas 2 próximas rodadas. A depender, se conseguir pelo menos uma vitória e um empate, eu acho que o Guarani escapa dessa situação e fica num limbo. Acho que o Itabaiana talvez pegue a vaga aí do Guarani na zona de rebaixamento, mas é alerta ligado. Acho que o Guarani vai brigar ainda mais umas rodadas aí contra a zona de rebaixamento. E aqui, Náutico, ABC, Botafogo da Paraíba, eu acho que eles vão ficar nesse limbo de nem sobe nem cai, vão ser os grandes balizadores aí do campeonato, né? O time que tá lá embaixo conseguiu um empate ou uma vitória contra eles, aí perde o ponto pro time que tá lá em cima. O time que tá lá em cima vence quem tá lá na zona de rebaixamento, mas perde ponto para eles. Eu acho que eles vão ser meio o fiel da balança desse campeonato. E é isso. Olha, mais uma vez eu quero dizer o seguinte: são 5 rodadas. Algumas análises são meio óbvias olhando para a tabela, outras nem tanto. Então, para fazer análises mais profundas, mas 5 rodadas parece pouco, mas dá pra gente tirar alguma coisinha. E é óbvio, tudo pode mudar. Pode ser que quando eu fizer esse vídeo das 10 primeiras rodadas, tudo tenha mudado. A Ponte tenha perdido tudo, o Guarani ganhou tudo, o Figueirense tá lá no meio de tabela. Obviamente, tudo pode acontecer. Mas, conhecendo o futebol há muito tempo, vendo os times mais de perto, a gente tem algumas opiniões que podem ser mais embasadas em relação ao desempenho de cada equipe e o que elas vão buscar nesse campeonato. É isso. Posso estar completamente errado, espero que não, mas pode ser que sim. Eu tinha errado ao dizer que o Náutico e o Guarani estariam brigando lá em cima e as 5 primeiras rodadas já me mostraram que eu estava errado. Mas me mostrou que eu estava certo em relação a Ponte, Maringá e São Bernardo. E também não tô aqui para acertar nem para errar, né? Tô aqui para dar minha opinião. Se você achar que ela tá válida, deixa aqui nos comentários. Se você achar que ela não é válida, deixa aqui nos comentários também e diga para mim o que você acha de diferente que vai acontecer nesse campeonato. Quem você aposta que vai ser uma grande surpresa nessas próximas rodadas? Se vamos ter um grande plot twist, se algum time vai ressurgir das cinzas ou se vai ficar nessa toada até a 19ª rodada. Beleza? Deixo para vocês então um grande abraço. Agradeço vocês que estão aqui comigo. Tamo junto, até a próxima e é tudo nosso e nada deles. Falou!